Pois é, moçada. Olha nós aqui de novo. Que maravilha, né? Para mais uma aula sensacional. Sensacional por quê? Porque quem faz aula sensacional é você, do outro lado, assistindo com vontade, com determinação, querendo aprender aquilo que é significativo, né, para a tua vida. E nós estamos aqui fazendo a nossa parte, né, para que eh, qualidade das nossas aulas possa, né, chegar até vocês e vocês, né, usufruir de tudo isso da melhor forma possível, ok? Então vamos a mais uma aula. Sou o professor Janduí, de Biologia, e nós vamos então agora ter um papo com a galera, óbvio, né, do ciclo 6. Alguns alunos perguntam por que, professor, essa musiquinha antes, né? Você pode até não gostar, mas ela tem um propósito. Qual é? O propósito você, antes de começar a aula, ajustar o volume, né, do teu aparelho, sei lá, do celular, da TV, do computador, né, do equipamento que você esteja utilizando, né, para assistir a aula. Então aí você já ajusta o volume enquanto está escutando a musiquinha, já sabe, né, que vem coisa boa pela frente, né? Maravilha. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar das mutações. Olha, nós falamos de hereditariedade, quase que não sai, né? Nós falamos das bases da genética, né? Que é a ciência que transmite, né? Que tem a ver com a hereditariedade, né? Hereditariedade, lembrando, né? É a transmissão das características dos pais aos filhos. Essas características são transmitidas através do material genético, que é o DNA, e a ciência que estuda tudo isso é a genética. Então, hoje nós vamos falar de mutações. E o que são mutações? O que é uma mutação? Está aqui, ó, na tua cara, na tua fuça, essa pergunta. Mutações são alterações no material genético. Quem é o material genético? DNA. Você sabe o que é que significa a sigla DNA? Não aprendeu ainda? Esqueceu? Vai na aula anterior? Dá uma pesquisadazinha. O que significa a sigla DNA? Vou dar uma colher de chá. Vou falar mais uma vez. Ácido desoxirribonucleico é a molécula que contém todas as informações da vida e que nós herdamos dos nossos pais através dos gametas, das células reprodutoras. Nós herdamos do nosso pai uma cópia do material genético dele, no espermatozoide. Nós herdamos da nossa mãe uma cópia do material genético dela. E essa cópia vem através do óvulo. Então, o nosso DNA, o nosso material genético é composto, né, de uma cópia do material genético que vem do pai e uma cópia que vem da mãe. Então, todas as nossas características vêm, né, desse material herdado dos pais. Só que esse material genético chamado DNA, para que ele possa caber dentro da célula, ele está todo enroladinho. E aí a gente chama o DNA todo enroladinho de cromossomo. Vamos lembrar de uma comparação bem rústica que eu fiz na aula anterior? Imagine o rolo de papel higiênico. Seria o cromossomo. O papel higiênico todo estirado seria o DNA. E cada pedacinho do papel higiênico seria um gene. Cada gene é responsável por uma característica. Só que pode acontecer desse material genético ter um defeito. Já que nós falamos nessa comparação bem básica, bem elementar do papel higiênico, né? Pode acontecer, certo, do papel higiênico vem com um defeito, né? Pedaço lá do papel higiênico, quando a gente for usar, viu que ele estava enrolado, ou então tinha, né, uma parte áspera que não era conveniente para o uso. Então tem um defeito lá que passou pelo controle de qualidade. Então, o nosso material genético pode vir com alguns defeitos. E o que provoca esses defeitos? Quais as consequências desses defeitos? Ou seja, dessas mutações? É a aula de hoje. É o tema da aula de hoje. Tema instigante, né? Já pensou? Já pensou numa roda de conversa você puxar um assunto desse, né? E você deixar as pessoas assim, olha,
táticas, né, com a tua explicação a respeito disso, né, que desperta tanta curiosidade nas pessoas, né? Vamos lá então. Então, pode acontecer as mutações, as alterações no material genético, pode acontecer de forma natural ou serem causadas por fatores ambientais. As radiações eletromagnéticas, né, as várias radiações, né, elas, radiações ionizantes, né, sei lá, elas podem, né, provocar alteração no DNA. É tanto que quando a pessoa vai se submeter a uma radiografia, por exemplo, de tórax, seja do que for, a pessoa que está lá o tempo inteiro fazendo aquilo, ela está protegida, né, com um colete de chumbo para que ela não receba aquela radiação. Porque se todo dia ela está lá, né, submetida àquela radiação, ela pode ter alteração no material genético, né? Quando uma usina atômica, digamos assim, ela, seja por que razão for, ela libera radiação, radioatividade, então essa irradiação pode trazer grandes danos para o material genético dos seres vivos ali do entorno. Produtos químicos também podem provocar alteração no material genético. E alguns vírus, como por exemplo o vírus HPV, que é capaz de alterar o material genético das células do útero, que é um órgão das mulheres, e aí desencadear o câncer de útero. Então, as mutações, né, são alterações que ocorrem no material genético, por esses fatores aqui. Ou pode acontecer também naturalmente, um erro lá, né, que aconteceu naturalmente. Tranquilo? As mutações podem ocorrer em genes específicos, né, nos genes, né, lembra aquele pedacinho de DNA responsável por uma característica, ou ele pode acontecer no cromossomo, que é o DNA todo enrolado, né, para caber dentro da célula. Nem toda mutação é ruim. Algumas não causam efeito nenhum e outras podem trazer benefício. Imagina uma pessoa sofrer uma mutação que deixa ela, por exemplo, mais resistente, né, a determinadas doenças. Imagina a pessoa sofrer uma mutação que, por exemplo, nesse período de altas temperaturas, deixa ela mais tolerante, né, ao calor. Então, pode sim, pode acontecer uma mutação de numa determinada espécie de ser vivo, ocorrer uma mutação, e essa mutação trazer uma vantagem adaptativa, uma vantagem que torna o ser vivo melhor adaptado ao meio ambiente. Bom, as mutações gênicas, elas afetam um gene ou mais genes, né? Em geral, ela afeta um gene, mas pode acontecer de uma mutação afetar mais de um gene. Só que, quando isso acontece, esse ser vivo dificilmente tem condição de sobreviver. Então, essas alterações acontecem nas bases do DNA, né, na sequência, né, de nucleotídeos que formam o DNA. Esse é um assunto que a gente vai tratar mais adiante, né? E aí, claro, se altera o gene, altera a proteína, altera a característica. Exemplo de mutação gênica é, por exemplo, a anemia falciforme, um tipo de anemia, né? Mais adiante a gente vai falar disso. Mas não é a anemia comum que as pessoas, por exemplo, têm porque tem uma dieta alimentar pobre em ferro, não. Ali é chamada anemia ferropriva, anemia por falta de ferro na alimentação. Isso aqui é um outro tipo de anemia, que é causada por uma falha, né, no gene, né? Aqui tem uma figurinha que foi colocada na aula anterior, só para a gente ter uma ideia. Está aqui a pessoa, né? Claro, o desenho, aqui o desenho da célula e aqui o DNA. E quando o DNA está todo enroladinho, a gente tem cromossomo. Pedacinho de DNA, gene. Então, se a mutação acontece no gene, mutação gênica. Se acontece no cromossomo, mutação cromossômica, né? Então, qual é a origem das mutações gênicas? Erro, né, na hora de fazer a cópia do DNA. Por exemplo, quando o pai ou a mãe foi fazer uma cópia do seu DNA para mandar para a gente, teve um erro, né? Ou exposição a agentes mutagênicos, como a gente falou, né? O cigarro, por exemplo, a fumaça do cigarro, ele é capaz de provocar mutações nas células dos pulmões, né? E, claro, desencadear câncer de pulmão. Eu não consigo entender como é que a pessoa sabe disso e ainda se submete, né, a um negócio tão prejudicial como é que é o cigarro. Vai entender o ser humano, né? Os raios ultravioleta do sol também podem provocar mutações na célula da pele,
né? Por isso que a gente não deve ficar muito tempo exposto à radiação solar, principalmente nas horas em que o sol está mais quente, porque os raios ultravioleta podem danificar, certo? O DNA, os genes das células da pele. Consequências, né? Causando doenças genéticas são aquelas que vão ser transmitidas, né, para a descendência, e claro, né, características novas, né, características novas que podem, né, ser extremamente prejudiciais. Como eu falei antes, pode ser, né, que uma mutação traga uma vantagem, né, mas na maioria das vezes essas mutações trazem consequências, danos, né, que, né, fica difícil da pessoa conviver com alguns desses problemas. Mutações cromossômicas, né, então, são alterações no cromossomo, e tanto pode acontecer na forma do cromossomo como no número. Como eu disse para vocês, a gente tem 46 cromossomos em cada célula. 23 herdados do pai, 23 herdados da mãe. Pode acontecer da pessoa herdar um cromossomo a mais de um deles. Lembra, nós herdamos 23 cromossomos do pai, 23 da mãe. Se um deles a gente herdar um a mais, então aí já tem uma mutação numérica. Por quê? Porque é uma alteração no número de cromossomos. Você sabia que o indivíduo com síndrome de Down, ele é fruto, é resultado de uma mutação cromossômica? Ele era para ter 46 cromossomos, ele tem 47. Imagina que ele era para receber o cromossomo de número 21, um do pai e um da mãe. Por alguma razão ele recebeu 3. Só o fato dele ter um cromossomo a mais, o de número 21, deveria ser um par e ele tem uma trinca, então ele já nasce com síndrome de Down, né? E os sintomas, né, todos vocês conhecem muito bem, né? Porque já devem ter visto, né, uma pessoa com síndrome de Down. Tipos principais de claro, ó, tá aqui eu coloquei, tipos principais de mutações, né? A síndrome de Down, que o indivíduo tem 47 cromossomos a mais, claro. Né? O indivíduo com síndrome de Down vai apresentar, né, algumas dificuldades, mas quando estimulado desde cedo, da forma correta, é possível levar uma vida normal, aprender. Tem indivíduos com síndrome de Down hoje que são atores, que estão no mercado de trabalho atuando super bem, claro, né? É uma pessoa que ela nasceu lá com essa alteração genética, mas que merece todo o nosso respeito, toda a nossa atenção, né? E claro, né? No sentido também de ajudar quando necessário for, beleza? Então, mas existem mutações também estruturais, quando, por exemplo, um cromossomo perdeu um pedaço, ele tem um pedaço duplicado, ou um pedaço dele foi trocado, né, com outro tipo de cromossomo. Então, isso também vai trazer algumas mutações. E as consequências são as mais variadas possíveis. Origem das mutações cromossômicas, né? Na hora que, por exemplo, as células vão se dividir, ela tem que fazer uma cópia do seu DNA, né? E quando a divisão acontece, as divisões celulares são chamadas de meiose e mitose. Então, antes da célula se dividir, ela tem que copiar o material genético e aí pode ter erro, né, na hora de distribuir esses cromossomos equitativamente para as células resultantes. Então, era para a célula que tem, vamos supor, 46 cromossomos, dobrar o número de cromossomos antes de se dividir, né, para poder ir 46 para uma célula e 46 para outra, só que na hora de fazer essa distribuição houve um erro, houve uma falha e uma recebeu o cromossomo a mais ou a menos, o pedaço a mais ou a menos. Consequência das mutações, né, podem causar síndromes genéticas, né, como a síndrome de Down, pode afetar o desenvolvimento e funcionamento do organismo, dependendo do tipo, né, de mutação, ou o indivíduo pode até nem ser gerado, ou nascer e não ter condição de sobrevivência. Isso vai depender do tipo de mutação que ela apresenta, ok? E aqui a gente tem mais uma vez aquele desenhinho, né, para lembrar, né, do que são cromossomos, beleza? Bom, mutações e evolução biológica. O que quer dizer isso? Evolução dos seres,
vivos. O que as mutações têm a ver com a evolução dos seres vivos? A evolução, a mutação, na verdade, ela é uma ferramenta, né, que leva, que pode levar, melhor dizendo, à evolução. Por quê? Porque o ser vivo pode sofrer uma mutação e essa mutação trazer uma vantagem para ele, para esse ser vivo. E esse ser vivo, com essa vantagem, vai passar essa característica para os seus filhos. E se essa vantagem for significativa, né, ele vai ter condição de sobrevivência maior em relação aos outros, né? Então a gente pode dizer que esse indivíduo aí, entre aspas, né, tem um grau de evolução superior aos demais. Então, essa variabilidade é essencial para a evolução de seres vivos, ou seja, as mutações que ocorrem naturalmente, elas podem trazer alguma vantagem evolutiva para os seres vivos, se essa mutação for vantajosa. Então, mutações benéficas podem ser selecionadas pela natureza, ajudando o indivíduo que sofreu a mutação vantajosa ter mais chance de adaptar ao meio. Exemplo, mutações que ajudam animais a sobreviver em novos ambientes. Quando a gente fala novo ambiente, o ambiente mudou, sei lá, aconteceu alguma coisa na natureza e o ambiente mudou muito em relação ao que era antes. Então, quem vai sobreviver? Os indivíduos melhor adaptados. E o que faz esse indivíduo ser melhor adaptados que os outros? Em alguns casos, alterações que aconteceram no material genético. Beleza? Então, a importância, né, das mutações, né? Então, pode não acontecer mutação, né, ao longo de muitos e muitos anos. As mutações podem acontecer num ser vivo e ele passar para os outros. Às vezes as mutações podem acontecer em vários seres vivos, né, quando o agente mutagênico, né, ele é muito severo, né, como uma irradiação em um desastre numa usina nuclear e assim por diante, né? E, claro, né, se a mutação ela não traz vantagem, então ela não contribui, né, para evolução. Acabou, caramba, né? O que é bom dura pouco, né, rapaz? Mas é assim mesmo, né? As aulas não podem ficar muito longas, porque até mesmo para a gente postar no sistema fica difícil, né? Mas espero que vocês tenham aproveitado. Na dúvida, recapitula as aulas, revisa as aulas e estejam dispostos, né, a aprender aquilo que é fundamental para as vidas de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.